Amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, o texto de João, Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 1. Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 1. Talvez você pergunte por que 4 evangelhos? Embora nós tenhamos a biografia da mesma pessoa, pessoa de Cristo Jesus, cada um teve uma ênfase especial. Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, foi escrito para os romanos e a ênfase foi Jesus como servo. Mateus foi escrito para os judeus e a ênfase foi Jesus como rei dos judeus. Lucas escreveu para os gregos e a sua grande ênfase foi Jesus como um homem perfeito. Mais tarde, já no final do 1º século, João escreveu o seu evangelho. E ele escreveu para provar a tese de que Jesus é o próprio Deus, o Deus que se fez carne. Nessa perspectiva que nós vamos ler então, versos de 1 a 14 do capítulo 1. E João escreve assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João escreveu este evangelho no final do 1º século, o escreveu com um propósito muito definido. Naquele tempo, já estava sendo atacada com virulência a gloriosa verdade da divindade de Cristo. Isso em virtude da influência do pensamento grego, porque Roma conquistou o mundo politicamente, mas não filosoficamente. O pensamento grego ainda continuou prevalecendo. E um dos pilares do pensamento grego era o dualismo. Ou seja, os gregos acreditavam que a matéria que você vê e tange era essencialmente má e o espírito essencialmente bom. Sendo assim, os gregos não podiam acreditar que Jesus fosse Deus e homem ao mesmo tempo. Porque se ele tinha um corpo, e ele tinha, e se para eles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Consequentemente, começa a se negar a divindade de Cristo já no final do 1º século. E a igreja cristã viveu nesse embate nos 4 primeiros séculos do cristianismo, tratando desta matéria em seus concílios. Então João escreve esse texto exatamente para provar para nós que Jesus é Deus e ao mesmo tempo homem. Aqui ele vai iniciar a sua argumentação, já provando a sua tese quando diz: no princípio era o Verbo. E vocês que certamente têm uma boa noção da língua portuguesa, percebem aqui que o verbo ser não está no pretérito perfeito.
Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. E significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Portanto, precede a criação, ao princípio, ao começo, a história. Ora, se o verbo precede ao princípio, então ele é eterno. E como a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, então o verbo é Deus. Raramente você encontrará isso na literatura. Alguém se propor a provar uma tese e provar a tese na primeira declaração do seu texto. Mas ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. A ideia aqui é que estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o verbo estava face a face com Deus, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância, da mesma natureza. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas João conclui dizendo: e o verbo era Deus. Não apenas um ser superior aos anjos, não apenas um ser inferior a Deus, mas Deus da mesma essência, Deus da mesma natureza, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Esse texto nos leva a pensar e entender o que C.S. Lewis disse sobre Jesus. Ele disse assim: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um lunático. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Só ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Resta-nos, portanto, fazer o que Tomé fez, curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. O verso 2 nos diz que ele estava no princípio com Deus. E a pergunta é: que princípio? E a resposta é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente, ele estava lá ativamente, porque o verso 3 nos informa que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é grandioso, na verdade é espantoso. Porque esse texto, irmãos, põe o machado da verdade na raiz de algumas ideias, teorias, ainda tão populares e tão comuns nos nossos dias. Por exemplo, esse versículo reprova a tese grega de que a matéria é eterna. A matéria não é eterna, eterno só Deus o é. A matéria foi criada, e criada pelo verbo de Deus, o nosso glorioso Salvador Jesus Cristo. Segundo, esse texto reprova a teoria da geração espontânea. O mundo não veio à existência de moto próprio. Desculpem-me da expressão, o mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do verbo. Terceiro, esse versículo refuta a tese da teoria do Big Bang, de que o mundo surgiu de uma mega explosão cósmica casual. Não, o caos não produz o cosmos, a desordem não produz a ordem. Talvez fosse mais fácil você e eu acreditarmos que se jogássemos 1 bilhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma mega explosão casual produziu esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Na verdade, é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pense comigo por um momento. Por que nós estamos no planeta Terra? Será que foi um acaso que nos deixou aqui? Ou tem um propósito? Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Não foi uma explosão casual que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua, satélite do nosso planeta. Vocês muito bem sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra.
Não houver a lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão casual que deixou a lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas esse versículo, em quarto lugar, refuta a teoria da evolução. Vocês muito bem sabem também que em 1859, quando chegava aqui no Brasil o nosso missionário pioneiro, Ashbel Green Simonton, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. No primeiro dia do lançamento, a obra se esgota. E esse livro tem cerca de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, suponhamos, suponhamos. Eles não têm a evidência das provas. Portanto, irmãos, criacionismo não é um artigo de fé. Criacionismo não é um artigo de religião. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado, mas que o mundo que foi criado por Deus. Agora, a pergunta é: qual o tamanho dessa criação? Nós estamos cada dia mais pasmos, boquiabertos com a grandeza dessa verdade. O que se sabe hoje, talvez se saberá mais ainda no futuro, é que o nosso universo tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E eu concordo com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há um centímetro desse universo onde Jesus, o nosso glorioso Redentor, não pode ser. Eu criei isso aqui, eu estou aqui e eu sou dono disso aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Hoje nós não estamos mais boquiabertos com a grandeza do macro-universo. Hoje nós estamos chocados com a grandeza do micro-universo, com a nanotecnologia. Com o fato de você poder empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Essa é a grandeza deste universo. Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, descobriu algo fantástico no século passado, que põe por terra também a teoria da evolução. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas, e em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele e o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá nada menos do que 102 trilhões de metros de fita DNA. Você tem no seu corpo 102 bilhões de quilômetros de fita DNA, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Lowe vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão, códigos de vida não se originam de uma evolução, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é aquele que todas as coisas fez, sem as quais nada daquilo foi feito se fez. Mas quando João vai para o verso 4, ele é enfático outra vez quando diz: e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso é espantoso de novo. Porque tudo que existe de vida, seja biológica, seja vegetal, seja animal, seja espiritual, só tem vida se procede dele. Mas alguém pergunta: bom, mas se ele é a fonte da vida, quem criou Deus? E a resposta é: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: mas então quando ele passou a existir? Não, ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova irrefutável de que Ele existe, porque a Bíblia diz: nele movemos, nele existimos, nos movemos, e existimos e movemos, porque Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais, tudo procede dEle. Se Ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Se você está sendo sustentado com vida, é porque Ele mantém você vivo. Pois bem, João vai nos dizer ainda que Ele é a luz. E João vai nos afirmar, confira comigo por gentileza no versículo 5, que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
Agora note que nem você nem eu jamais vimos e jamais veremos em qualquer lugar ou em qualquer tempo a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Sabe o que significa isso? É que não tem páreo para Jesus. Ninguém ameaça Jesus. Ninguém intimida Jesus. Ninguém derrota Jesus. Jesus é luz. Ele é a luz. E onde Ele chega, chega a verdade. Aonde Ele chega, chega a cura. Aonde Ele chega, chega a libertação. Aonde Ele chega, chega a salvação. As trevas não podem prevalecer contra Ele. Louvado seja Deus. Pois bem, queridos, a partir do verso 5, João vai nos levar agora a uma aplicação do que ele está dizendo. Se Ele é Deus, e Ele é, e Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus e realiza as mesmas obras de Deus, isso tem implicações. O que eu vou fazer com essa mensagem? Qual vai ser a minha resposta a esta mensagem? E João elenca aqui 3 decisões com relação a Jesus. Qual é a sua nesta manhã? A primeira decisão, confira aí, está nos versos 5 a 9, é a decisão de João Batista, o precursor. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Entendamos isto. A Bíblia diz que entre Malaquias e João Batista há um lapso de tempo de 400 anos. Chamamos isso de silêncio profético, período interbíblico. Tinha templo, tinha música, tinha festa, tinha sacrifício, mas não tinha a palavra de Deus. Depois de 400 anos sem ouvir a palavra de Deus, diz a Bíblia que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E diz a Escritura que toda a circunvizinhança do Jordão, toda a província da Judéia, toda a cidade de Jerusalém foi para o deserto ouvir João Batista. E diante daquele fenômeno que atrai multidões a um lugar tão inóspito, as multidões chegam a uma conclusão: esse João Batista não é o precursor coisa nenhuma, esse João Batista é o próprio Messias. Quem pensou assim? Toda a multidão, sem exceção. Usando uma linguagem política, já que nós estamos em véspera de ano político, se João Batista fosse candidato a Messias, ele teria recebido 100% dos votos, nenhum voto em branco, nenhum voto nulo. E essa convicção das multidões são traduzidas numa pergunta que beija os ouvidos de João Batista com aquela voz sedosa e sibilante da serpente, e a pergunta foi esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a tentativa de colocar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia pensar: bom, quer dizer, pensando melhor, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém juntou tanta gente num deserto. Se eu me declaro Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa, ele foi categórico: eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na verdade, eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira decisão em relação a Jesus foi dar a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A segunda decisão, confiram comigo, está nos versos 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E quem são os seus que não o receberam? O seu próprio povo, o povo de Israel.
E não o receberam por quê? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Isso porque todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Ele é o centro das Escrituras. Ele é a semente da mulher, ele é o descendente de Abraão, ele é o cordeiro da Páscoa, ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de fogo, ele é o maná que caiu do céu, ele é a água que brotou da rocha, ele é representado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo templo, pelas festas, pelo sábado, tudo era a sombra dele, ele é a realidade. Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, e ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Há um grande risco de que, a despeito do seu conhecimento e da sua correta informação sobre quem é Jesus, ainda assim rejeitar Jesus. E a Bíblia pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas aí vem a terceira decisão. Confiram comigo, por gentileza, os versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Notem aqui a conjunção adversativa, mais. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito: mas a todos quantos o receberam. E a pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos daqui, todos dali, todos da além. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É óbvio, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus é uma coisa natural. Ser filho de Deus é a coisa mais revolucionária que pode acontecer na sua vida. É ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. É ser nova criatura. Mas João cuidadosamente nos esclarece o que não é ser filho de Deus no versículo 13. Os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é um fato natural ou hereditário. Há um adágio popular conhecido aqui: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus, tem que nascer de novo, tem que nascer de cima, tem que nascer da água e do Espírito, tem que ser nova criatura. Às vezes, pelas minhas andanças por aí, eu gosto muito de fazer perguntas. Aí eu pergunto às vezes assim: e aí, meu irmão, você tem certeza da sua salvação? Você é filho de Deus? Já escutei: mas é óbvio, o meu pai é o pastor da igreja. Que segurança incrível, hein? Agora há pouco o presbítero disse que ser esposa de pastor não é coisa fácil. Arival e eu discordamos, né, Arival? Acho que é facílimo, né? Desculpa, viu, Tarso? Eu não sou filho de pastor, não deve ser coisa boa ser filho de pastor, eu não sou. Mas isso não dá a ninguém o direito de ser filho de Deus. Outros às vezes são mais teológicos na resposta. E aí, meu irmão, você é filho de Deus? Mas é claro, eu sou calvinista desde o berço. Sou arminiano convicto. Bom, você pode ser calvinista ou arminiano, mas isso também não lhe dá garantia de ser filho de Deus. Para ser filho de Deus, tem que nascer de novo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que significa isso, nem da vontade da carne? Nenhum de nós tem autoridade e competência para nos autoproclamarmos filhos de Deus. A salvação não está na sua mão, nem na minha mão, nem na mão da igreja. A salvação está na mão de Deus. Só Ele tem competência para dar a você o direito de ser feito seu filho. E a condição que Ele requer é: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Mas em terceiro lugar, só não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa nem da vontade do homem? É que nenhum ser humano, por mais ilustre que seja, tem autoridade e competência para lhe dizer, seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os evangelistas, nem a igreja, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o sacerdote, nem a denominação, nem o concílio eclesiástico. Só Deus tem esse poder, só Deus tem essa autoridade de fazer de você seu filho. Condição? Todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é obra, não é mérito, não é religiosidade. É Cristo. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. João leva a conclusão do seu raciocínio para o verso 14. E diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aqui está, meus irmãos, segundo Atanásio. Atanásio foi o grande campeão da ortodoxia no primeiro concílio geral da igreja em Niceia, em 325, quando refuta as teses heréticas de Ário, presbítero de Alexandria. E ele escreveu um livro sobre encarnação. Graças a Deus, o livro está disponível para nós em língua portuguesa. Isso me encanta, pastor Ival, porque imagine você, alguém que viveu no 4º século, tendo escrito um livro, eu posso ter acesso a este livro aqui, em pleno século 21. E esse livro que ele escreveu, ele faz uma declaração. A encarnação do Verbo é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo, se não vejamos, que verbo é esse que se encarnou? E a resposta é, o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo criador, o verbo autoexistente, o verbo que é a luz verdadeira, o verbo que é Deus, autoexistente, imutável, infinito, imenso, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E diz Filipenses capítulo 2, versículo 6, que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi humilhado, ele a si mesmo se humilhou. Mas ele foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, a ponto de tornar-se um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos e colocado num coxo de animal comer uma manjedoura. Aquele bebê era o próprio Criador do universo. Mas ele não veio para ficar longe de nós, ele veio para estar entre nós, como Deus Emanuel, identificando-se conosco, vestindo pele humana, calçando as sandálias da humildade, pisando o nosso chão, comendo o nosso pão, bebendo a nossa água, chorando a nossa lágrima, sentindo a nossa dor e carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, para ressuscitar para a nossa justificação, voltar para o céu, derramar o Espírito Santo sobre a igreja, interceder por nós junto à destra do Pai, e virá em glória e majestade para buscar a sua noiva, a sua igreja. Agora notem, ele não se manifestou cheio de justiça e juízo, ele nos fulminaria, porque o melhor de nós, as nossas justiças, não passam de trapos. E essa é uma palavra chocante. A palavra era usada para o absorvente feminino, que era usado e jogado numa sacola de lixo, descartado. Ora, se esse é o melhor de nós, e o pior de nós, o que seria? Por isso ele não veio cheio de justiça e juízo, ele veio cheio de graça e verdade. Nos apanhou sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, e ele nos limpou, e ele nos lavou, e ele nos restaurou, e ele nos fez assentar com ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Ele nos fez membros da família de Deus. E diz João que nele nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, via de regra, ele dava uma ênfase num atributo de Deus. Amós, ênfase de sua justiça, Osés, ênfase de sua misericórdia,
Isaías enfatizou a santidade. Quando ele veio, Jesus, ele não veio para enfatizar este ou aquele atributo, ele veio para revelar Deus. Ele é a própria expressão do ser de Deus. Ele é a exegese de Deus. Ele é o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Este é o Jesus que nós servimos e adoramos. Ele é Deus, ele é homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Ele é o nosso Salvador, ele é a nossa esperança, ele é a nossa paz, ele é a nossa justiça, ele é o nosso Senhor, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. A ele toda a honra e glória. Amém.